Olá, tudo bem, queridos alunos e alunas? Nós vamos dar início aqui a mais uma videoaula que iremos abordar nessa videoaula uma mentoria que estou fazendo numa grande empresa. Isso mesmo, uma mentoria numa grande empresa. Quantas vezes você já não ouviu falar a seguinte frase? Eles levam de 3 até 5 dias para fazer o fechamento do mês anterior. E pasmem, nos dias de hoje essa frase ela é uma realidade. As equipes das empresas levam de 3, isso mesmo, de 3 até 5 dias para fazer um fechamento, seja da área comercial, seja da área operacional, enfim, independente da área, as pessoas não têm o conhecimento necessário para fazer um fechamento rápido e automático, ou seja, levar apenas algumas poucas horas ou um dia todo no máximo para fazer esse fechamento. E eu sou Marcel, o mago do Excel. Vamos lá? Aqui a gente tem um exemplo que a pessoa que faz o fechamento desse relatório, ele precisa de 2 a 3 dias para ele fechar. Como é que ele faz? Ele pega o nome do supervisor, ele pega essa pergunta e ele vai entender quais são as verbas que estão relacionadas a essa pergunta. Para que nós tivéssemos celeridade na nossa mentoria, eu pedi para que ele fizesse o cadastro dos supervisores dessa forma, trazendo o número sequencial, a matrícula do supervisor e o nome do supervisor, ok? Pedi para que ele fizesse o cadastro das verbas através da pergunta. Então, qual a quantidade de horas perdidas com faltas e atestados para as equipes do supervisor? Para que essa pergunta seja respondida, você tem que atrelar a essa pergunta essas 3 verbas. A essa pergunta, essa verba. A essa pergunta, essas 2 verbas, essas aqui traz de outra forma, e essa última pergunta a essa verba, que é o código da verba. Se nós temos um código da verba atrelado à pergunta, nós criamos aqui uma coluna que atrela a pergunta sendo a pergunta número 1 e ela vai atrelar a esse código de verba. A pergunta número 2 a esse código e a número 3 a esses códigos. Então, toda vez que na minha base de dados, que eu tenho aqui, ó, base de dados, aparecer essas verbas, ele vai entender que são relacionadas à minha pergunta 1. Então, a minha primeira ação é vir aqui na minha base de dados, na minha base da folha e atrelar esse código verba para o meu código da pergunta. Eu venho bem aqui na base da folha e eu crio aqui, ó, sequência ou código pergunta, né? Código pergunta. Tá aí, já coloquei meu código pergunta. Feito isso, agora eu vou trazer através do código da verba, eu vou trazer o meu código da pergunta. Então, eu posso trazer pelo PROC-V ou pelo índice. Eu vou trazer pelo PROC-V. PROC-V, o valor procurado é o código da verba, eu travo a coluna através do F4, ponto e vírgula. Eu venho bem aqui no cadastro da verba e agora a minha matriz de procura são essas 2 colunas, eu clico nas 2. Ou eu poderia clicar apenas nesse intervalo, mas se aumentares os códigos e as perguntas, então eu já deixo as 2 colunas e dou um F4 para travar. Ponto e vírgula. Como eu selecionei essas 2 colunas, então essa é a minha primeira coluna e essa se transformou na minha segunda coluna deste intervalo C e D, certo? E a informação está na minha segunda coluna. E eu venho bem aqui, 2, ponto e vírgula 0, que é o falso, e dei Enter. Quando der erro, quer dizer que esse código ele não está aqui, que é o 406, ele não está aqui, ok? Então nós voltamos aqui na base
no banco de dados da folha, e agora eu vou tirar o erro. Como é que eu tiro o erro? Eu coloco se é erro, se houver erro. Dentro dessa fórmula você traz um tracinho. Bem aqui, ó. Eu coloco um tracinho entre aspas duplas e fecho o meu parênteses. E dou Enter. Puxo a fórmula até aqui embaixo. E já indico aqui para o Excel que aqui existe uma fórmula. Então, onde está em amarelo, existe uma fórmula, ok? Agora, eu vou aplicar aqui também os filtros. Então, eu venho aqui e tiro todos os filtros aqui em dados. Posso vir manualmente e aplico de novo. Ele vai aplicar até aqui, ó. E automaticamente eu estou entendendo que ele não trouxe nenhuma informação para mim dizendo que qualquer código desse de verbo esteja cadastrado lá. Nós temos um código, é o código 130, deixa eu só ver, que ele está aqui. Então, o 130 ele está aqui e ele deveria aparecer aqui. Vamos olhar aqui, ó. Ou é o 130, está aqui, ó, 130. Não é um problema. O que está acontecendo é que ele não está reconhecendo como número aqui. Como é que eu faço ele reconhecer? Bem aqui, dentro da fórmula, no valor procurado, eu multiplico por 1. E ele já reconheceu. Tá? Então agora ele vai reconhecer todos que a gente precisa. A gente multiplicou por 1 e transformou o que é texto, que ele está aqui como geral ou texto, porque é um banco de dados. Ele puxa do banco de dados, geralmente vem como texto. E ele transformou agora em número e conseguiu fazer a procura. E eu venho aqui e ele dá, olha, pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3 e a pergunta 6 ele achou. Então já conseguimos fazer a referência do código da pergunta. Agora, aqui onde é o relatório, eu preciso trazer o nome automático dos supervisores, que bem aqui no meu cadastro de supervisores, se nós formos até aqui embaixo, eu vou andar devagar, nós temos 77 supervisores. Como é que se fazia antes? Vinha bem aqui, ó, no banco de dados, colocava o nome do supervisor aqui, um nome qualquer. Primeiro, Adonis. Adonis. O primeiro é o Adonis. Coloquei o Adonis. Aí pegava a primeira pergunta. Qual é a primeira pergunta? Aqui no cadastro de verbo, a primeira pergunta. Qual a quantidade de horas? E tinha que selecionar esses três códigos, 130, 460 e 409. Então, terei que vir bem aqui na minha base de dados. E aqui no código, tinha que selecionar todos esses códigos quando eu tivesse. E aqui, ó, o 409, 460 e o 130. O 130, ele não tem o 130. Eu dava OK e achava as horas aqui, ó. Era isso que fazia. Então, somava, depois pegava essa soma, vinha bem aqui e colocava o valor que dava aqui. Nesse caso, um exemplo, 28. Um exemplo. Ele dava 28. Ele ia fazendo, é por isso que demorava de 2 a 3 dias. São 77 supervisores. E cada pergunta tem de 1 até 3 códigos de verba. Então, tu teria que ir fazendo um por um para poder matar aqui. E aqui o mês que a gente está estudando, primeiro é outubro de 2018. Depois que tiver feita a fórmula, basta colocar os meses aqui do lado e puxar a fórmula para cá. Para que fique tudo automático, a gente vai trazer os nomes de maneira automática, ok? E o código da pergunta. O código da pergunta, a gente sabe que é a pergunta 1, então bem aqui, ó, código underline pergunta, então vai ficar tudo automatizado agora. Coloquei 1 e a gente sabe que a gente deu um código sequencial até o código 6, certo? Feito isso, eu vou aplicar aqui apenas uma borda para ficar mais fácil eu me achar depois. Tá aí. Código da pergunta. Agora eu vou precisar trazer o supervisor. Como é que eu trago? Eu trago aqui, ó, sequência do supervisor. Sequência, lembra que a gente sequenciou de 1 a 77? Também aqui vai funcionar assim, ó.
supervisor. Tá aí. Então, a sequência do supervisor. O primeiro supervisor, ele é o supervisor 1. Então, beleza. Nós fizemos o supervisor 1. Tá aí tudo bem. Agora, como a gente tem a sequência do supervisor, olha só, temos a sequência do supervisor e temos aqui o código da pergunta, a gente consegue achar tudo o que a gente quer. Basta a gente trazer primeiro o supervisor, a gente mantém a pergunta aqui no meio, ó, mantemos essa pergunta e vamos trazer todos os supervisores. Igual, índice, ou pode ser pelo PROC-V. Vou trazer pelo PROC-V que é mais tranquilo para todo mundo. PROC-V, supervisor, está aqui o código dele. Então, 1, 2, 3 vezes no F4, ponto e vírgula. Venho bem aqui no cadastro do supervisor. Seleciono essa coluna da sequência até o nome do supervisor. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. E eu já dei até o nome, ó, CAD supervisores. Eu já tinha dado o nome para esse intervalo. Ponto e vírgula. Aí eu venho agora e digo que ele está na terceira coluna, ponto e vírgula 0 e fechei. Para que não haja erro, quando vier e não fica dando erro, eu coloco se houver erros e aqui no final, ponto e vírgula, entre aspas duplas, o tracinho e fechei o meu parênteses. E eu puxo agora todos os supervisores, ok? Como é que eu faço funcionar aqui para baixo? Eu seleciono, copio e dou um Enter bem aqui. Eu venho aqui nesse primeiro, eu dou igual, então vem bem aqui, ó, igual. Eu subo bem aqui e coloco mais um. E dou, copio e colo as formas. Eu já trouxe o meu segundo supervisor de maneira automática. Ok? Vamos agora trazer a resposta que nós queremos de maneira automática através do soma-sys. Igual, porque tem mais de um critério. Nós temos o critério de código da pergunta e nome do supervisor. E também o mês e o ano que tem a base de dados. Então, igual, soma-sys. Ele pede primeiro, o soma-sys, ele pede primeiro o meu intervalo soma. Então, o meu intervalo soma são as horas que eu quero saber. Eu venho bem aqui na minha base de dados da folha e a primeira coisa que eu vou achar é essa coluna, horas de lançamento, que é a J. E eu teclo uma vez no meu F4, ponto e vírgula. Agora, ele está pedindo o meu primeiro intervalo relacionado ao meu primeiro critério. O meu primeiro critério pode ser qualquer um que a gente escolha. Eu sei que eu estou trabalhando com o código da pergunta. Está aqui o código relacionado ao código da verba. Eu venho aqui o código sequencial, ok? E dou um F4 e duas vezes no ponto e vírgula, porque eu vou colocar bem aqui o critério. Aqui, ó, esse critério a gente vai colocar bem aqui quando nós viermos para o relatório de volta. Agora eu preciso do nome do supervisor. Eu clico aqui nessa coluna que está o nome do supervisor, dou uma vez no F4 e duas vezes no ponto e vírgula. Agora a gente vai colocar mais um critério, que é o mês e o ano. Eu clico aqui na coluna referente ao mês e o ano, nessa coluna, ok? F4 e apenas, como é a última, apenas uma vez no ponto e vírgula e fechei o meu parênteses. Eu dou Enter. Quando eu faço isso, ele traz o numeral 0. Basta eu clicar aqui dentro, certo? Clico aqui na minha barra de fórmulas e eu vou no meu primeiro critério. O meu primeiro critério é esse código da pergunta. Eu clico no código da pergunta aí, uma vez, duas vezes, três vezes no F4. O segundo é o nome do supervisor. Eu clico aqui no nome do supervisor. Uma vez, duas vezes, três vezes no F4. Agora eu quero o mês e o ano. Bem aqui, ó. Mês e o ano. Eu clico aqui em cima no mês e o ano, aqui no F1, ok? E apenas duas vezes no F4. Por quê? O cifrão antes do número, ele está prendendo a linha. O cifrão antes da letra, como está aqui, cifrão antes da letra A, ele está prendendo a coluna. Por quê? As colunas são referenciadas pelas letras e as linhas pelos números.
E agora eu teclo Enter e ele traz o mesmo resultado automático 28. Ctrl C e eu trago agora a fórmula para todo mundo de maneira automática e colo para todo mundo. Então, os valores que estão lançados lá na minha base de dados vão aparecer aqui. Agora, se eu quiser já rápido trazer para todos os meus supervisores, eu dou um Ctrl C, porque é só aqui que eu coloquei a minha fórmula. E aqui embaixo, clico aqui e dou um Ctrl V. E assim, agora eu achei de uma única vez a resposta para todo mundo, de uma única vez. Ó. O que se levava 2 até 3 dias, você está fazendo, eu estou fazendo devagar, mas consegue se fazer no máximo, bem no máximo, 1 hora fazendo todas as tratativas. Feito isso, eu vou fazer até o 10º, é até o 77º, né? 77. Então, eu vou deixar aqui até o 10º. Mas depois a gente copia e joga tudo lá para baixo, não é um problema. Feito isso, você agora tem a oportunidade de depois vir selecionar essas duas colunas. Você seleciona essas duas colunas com o botão direito, você pode ocultar, então elas desaparecem depois que você fez os 77. E também, se você quiser fazer já as fórmulas funcionarem para o mês 11, você clica, dá um Ctrl C aqui nesse intervalo, como a gente fez, e tecla no Enter. Olha o que vai acontecer. Agora, basta você vir bem aqui, ó, na barra de fórmulas e trocar do mês 10 para o mês 11, como nós fizemos aqui. E dá Enter. Quando eu dou Enter, note que os resultados já foram relacionados ao que eu tenho na base do mês 11. Se eu tivesse alguma coisa no mês 12, bastaria eu copiar essa informação e trazer para cá. Então, você está vendo agora como usar a fórmula Soma-SIS de maneira bem prática. O PROC-V sendo usado, poderia ter sido usado o índice. E a partir dessa informação que você tem aqui, você consegue gerar vários tipos de relatórios. Assim como você pode fazer uma tabela dinâmica a partir da tua base da folha, de uma maneira rápida e dinâmica também, encontrando talvez os mesmos resultados que você alcançou aqui no seu relatório de RHDP. Você poderia fazer uma tabela dinâmica parecida com o que está aqui, mas a tabela dinâmica só conseguiria sair dessa mesma forma se você aqui na base de dados fizesse o mês e o ano, como nós fizemos, e fizesse atrelasse a pergunta, o código da pergunta ao código da verba. Aí ia funcionar, certo? Eu espero que vocês tenham entendido, que esse relatório sirva de base para que vocês possam fazer os relatórios de custos de você, porque isso aqui vai chegar a custo, certo? Que vocês possam enxergar os números de vocês e não esqueçam que no nosso canal aqui no YouTube, assim como no nosso canal também no Instagram, você tem materiais muito bons e muito importantes para trazer muito conhecimento e te elevar de nível, ou seja, te tirar da tua zona de conforto e te levar para um nível de extrema produtividade. Se você tem vontade de fazer parte de um time de altíssima performance, você pode falar conosco. Não esqueça que nós temos vários produtos para que você chegue nesse nível. Temos o nosso curso online, temos a nossa mentoria, que pode ser virtual ou presencial, temos os nossos cursos presenciais, temos cursos in company, ou seja, dentro da sua empresa. Se você quiser um curso, basta você entrar em contato conosco através do nosso telefone, que vai estar aí embaixo do vídeo, que é o DDD 91 9 80430282, ou pelo nosso e-mail, contato@nortan, o TAN é com N de navio.com.br. Também é um dos canais de comunicação que nós temos. Se você gostou desse vídeo, dá um like nele, te inscreve no canal para que a gente possa estar fazendo cada vez mais vídeos
principalmente das mentorias, que as mentorias são a gente fazendo principalmente ferramentas para os nossos clientes e alunos, tá bem? Não esquece que toda terça-feira, às 20 horas, nós temos as nossas lives ao vivo no nosso canal do Instagram, O Mago do Excel, tudo junto. Eu sou Marcel, o Mago do Excel. Muito obrigado.